Boa noite a todos. Boa noite. Estão todos bem? Eu também, graças a Deus. É muito bom estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade de estudarmos juntos, oportunidade que nos auxiliam na compreensão do Evangelho e, consequentemente, na busca de sua prática, que é o mais difícil, mas que é no que todos nós que estamos aqui neste planeta terreno devemos nos concentrar. Não só em achar bonito as leis de Deus quando nós as ouvimos nas casas de orações, mas principalmente a sua prática, que é a maior das orações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Carências afetivas, aflições e dificuldades. Nós sabemos que essa é a marca da humanidade terrena. E por que é a marca da humanidade terrena? Porque nós aqui na Terra estamos em um mundo de provas e expiações. É uma das categorias mais sofridas, porque contém, no momento, seres imperfeitos. Não vamos contar os primitivos, porque não tem como analisar mundos primitivos pelo fato de que ali nós somos praticamente iguais aos animais. Então não tem como fazer comparação. Então tem de começar de um mundo de provas e expiações. É neste mundo que nós temos consciência de nossas existências. Porém, aquela consciência ainda imatura, aquela consciência daquela criança que acabou de nascer e até próximo de sua adolescência, que está cheio de carências, como a maior parte de nós. Então experimenta tudo e todos. Tudo que ele vê assim, ele acha que é de comer. A gente leva no supermercado, no shopping, quer pegar tudo, quer tudo. Não é assim? E o pior de tudo é que nos tempos atuais nós até damos tudo, né? Nós bajulamos. Mas é só um exemplo. Essa carência que essa criança tem. E nós também temos essa carência. Pelo fato de nós sermos imperfeitos ainda e buscar mais as coisas da matéria, mais as coisas da carne, mas as coisas que nós vemos e tocamos e sentimos, é o que nós mais buscamos, o que nos dá prazeres ainda. Porque nós passamos pelas fases, Primeiro, instinto, a fase do instinto, em mundos primitivos e também em mundos de provas e expiações. Mas em mundos de provas e expiações, nós começamos com instinto, mas nós vamos passando para as sensações. As sensações são, então, as experimentações dos prazeres que nos rodeiam, do que nós sentimos. Isso nos maravilha o tempo inteiro. E é por isso que a maior parte de nós, quando prova um doce, e aquele doce é muito gostoso, quer comer ele sem parar. Então é por isso que muitos de nós, ainda nessa fase, temos os nossos vícios. Corremos atrás de coisas que nos dão prazeres. Tem pessoas que querem viajar o tempo inteiro. Tem pessoas,
que estão na gula o tempo inteiro, né? Querem experimentar as coisas, porque é prazeroso. Eu, por exemplo, adoro pizza. Não coloquem pizza na minha frente, pelo amor de Deus, né? Então nós somos assim. Tem pessoas que têm um tantão de sapatos, adoram experimentar sapatos. Tem outras que começam com a tatuagem pequenininha, passa um pouquinho, o corpo já está cheio de tatuagem. E assim nós vamos experimentando as coisas no mundo. E isso vai trazendo alguma satisfação. Mas com o tempo nós vamos percebendo que o exagero destas acabam trazendo para nós um vazio. E por mais que a gente vai tentando ali, fazendo mais, comendo mais, bebendo mais, se drogando mais, viajando mais, né, abusando da sexualidade, da sensualidade mais, nós vamos vendo que a cada dia parece que está mais vazio, parece que não complementa. O que acontece? Por que é assim? Porque nós vamos com o tempo perceber que isso é uma coisa, né, passageira, que é bom assim nós experimentarmos, estarmos vivendo no momento atual no qual nós estamos com os seres do nosso tempo, isso é bom. Mas nós precisamos aprender a lidar com os excessos, porque os excessos geram carências, e as carências tendem a aumentar, e chega a um ponto que é insuportável, no qual nós achamos que somos totalmente infelizes. E a partir do momento que abusamos das carências, nós também abusamos do nosso semelhante. Nós também abusamos dos recursos. Nós começamos a usar as coisas e as pessoas. E é por isso que nós sofremos. Nós sofremos os reveses dos nossos excessos. E aí então vem as carências em excesso. Carências afetivas, o que nós mais temos no momento atual. Então, muitos têm cônjuges, mas estão carentes. Muitos têm filhos, mas estão carentes. Muitos têm pais, mas estão carentes. Muitos têm suas profissões, mas estão carentes. A carência domina o mundo. Funciona dessa maneira. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio. Começar a entender qual que é o caminho, o que eu devo buscar para que eu encontre um caminho diferente, para que eu não seja refém das minhas carências. Eu devo começar a deixar aflorar em mim sentimentos, que é a terceira fase do processo. Nós ainda estamos nos instintos e nós ainda estamos nas sensações. Nós precisamos deixar vir os sentimentos de piedade, de fraternidade, de amorosidade, de amor de verdade, e não mais de posse, e não mais de egoísmo, e não mais de orgulho, né? E não mais dessas sensações que nos dominam. Mas para isso, eu preciso entender que eu devo buscar isso, porque isso não vai vir até a mim assim de pronto. Eu tenho de procurar, eu tenho de achar. Assim como também Jesus, quando ele veio aqui, apesar de ter todos os conhecimentos em si, desde criança, ele correu atrás de discípulos, de auxílio. Ele fez isso também, conversou com aqueles que o ouviam e compartilhou conhecimentos. Então, assim como ele veio nos ensinar esses caminhos, também é o que nós devemos fazer, porque ele é nosso modelo, nosso guia da humanidade. E a partir do momento que nós começamos a entender que existe coisas além, coisas que vão nos beneficiar, que vão nos tirar da escravidão que nós mesmos nos colocamos, a coisa muda de figura. Aí nós começamos a presenciar, a sentir e a vivenciar a liberdade verdadeira. Aquela liberdade que faz com que não tenhamos mais excessos, não tenhamos mais vícios, não tenhamos mais decepções, nem ingratidões, porque nós passamos a viver na terra buscando aquela paz que o Cristo veio nos ensinar, não a que o mundo está nos dando. Porque qual é a paz do mundo? É só entender o seguinte: o que buscamos como sucesso no mundo? O que entendemos como sucesso no mundo? Não é o sucesso material? Não é o sucesso da beleza física?
Não é o sucesso dos prazeres terrenos? Se eu tenho casa, se eu tenho carro, se eu tenho condições de viajar, se eu tenho condições de possuir coisas e pessoas, eu me acho uma pessoa de sucesso. Não é assim? Nós não somos assim? Sucesso para nós não é isso? Conquistar o mundo? Pois é. Só que a partir do momento que nós entendemos dessa maneira, nós já começamos fracassando. Porque nós podemos ter sim sucesso no mundo, sucesso material sim, desde que esse sucesso que eu estou tendo no mundo não esteja subindo a minha cabeça, não esteja me dominando, não esteja me possuindo, e que este sucesso eu esteja utilizando para um bem comum, aí sim. E quanto mais eu trabalhar dessa maneira, mais me será dado, mais eu vou conquistar na terra. Eu vou chegar na política, eu vou chegar na presidência, ou eu vou chegar a ser um grande empresário. Por quê? Porque quanto mais Deus me dá, a espiritualidade me proporciona e eu vou conquistando com a minha força, com a minha garra, com os meus estudos, com os meus conhecimentos e com a espiritualidade à minha volta ali, me dando força, me ajudando. E quanto mais eu abraço tudo isso em prol daqueles que me rodeiam, em prol da liberdade espiritual, religiosa, da família, da pátria que todos nós devemos abraçar, essa pátria que começa pelo universo, sabendo que tem um universo nos esperando, de mundos mais felizes, eu devo abraçar esse universo como um patriota, trabalhar aqui nessa terra para que eu consiga um melhoramento progressivo junto com a humanidade que me rodeia, caminhando juntos. E é então olhar para os céus, olha, um dia eu vou estar no mundo feliz. Um dia eu vou traçar por esses céus afora. E eu vou estar no mundo feliz. Eu vou estar no mundo celeste. Mas por quê? Porque eu agradeço por tudo e por todos, por essa morada maravilhosa, nesse universo infinito, no qual Deus rege todos os sistemas, por todos os seus filhos, por toda a humanidade, nesses multiversos. Aí então eu vou chegando até a terra, aí é que eu abrace a terra como um verdadeiro patriota de Deus, que eu trabalho para um mundo melhor, e a partir do momento que eu trabalho para um mundo melhor, eu vou eliminando a ilusão das carências que muitos de nós buscamos, porque nós não podemos ter tudo, podemos? Não podemos, é simples, os filhos de hoje praticamente têm tudo, estão na ociosidade e saciedade, valorizam seus pais como deveriam, a maior parte deles? Nós vemos que não. Então é por isso que Deus não nos dá tudo, a oportunidade de termos tudo. Por que Ele não nos dá tudo? Porque Ele sabe que a partir do momento que tivermos tudo, nós não vamos valorizar quem nos deu. Nós não vamos estar ali orando a Deus quando estamos em dificuldades. Nós já vamos dizer, eu já tenho tudo, eu já sou um Deus, eu não preciso disso. Como muitos já aqui nessa terra disseram, eu sou um Deus na terra, eu não preciso de nada. Não é? Muitos disseram assim, se Deus quer ou não quer, não me importa, eu quero. Quantos que não disseram isso aqui na terra? Então é por isso que as nossas carências não podem ser atendidas como nós queremos. Mas no que precisamos, sim, Deus nos atende. Essa é a maior certeza. No que nós precisamos para as nossas caminhadas evolutivas, nós temos. Nós temos as oportunidades reencarnatórias. Nós temos, como eu disse, o universo à nossa volta, com tantas moradas, com tantos mundos como estes. Se nós, porventura, já estamos um pouco mais evoluídos, tem mundo que nos atende. Se porventura ainda não, e este mundo tende a avançar e nós ainda não entendemos as lições divinas e não estamos conseguindo nos adequar, tem mundo que vai nos abraçar. Então o que nós precisamos entender? Oportunidade tem para todos os filhos de Deus. E a partir do momento que nós compreendemos isso, e abraçamos a religiosidade, e abraçamos os conhecimentos divinos, não escondendo a candeia debaixo do alqueire, como muitos de nós fazemos, escondemos as leis de Deus debaixo de nossas camas, mesas, alqueires, bens terrenos,
né, para então ganhar as coisas do mundo. Fazemos isso o tempo inteiro. E é isso que nos prejudica da maior parte. E é por isso que muitos que antes tiveram grandes famílias, a oportunidade de terem mães e pais, de repente numa existência seguinte vêm órfãos. E é por isso que muitas mães que tiveram a oportunidade de terem os seus filhos, mas não os tiveram, não os abraçaram, em outras existências seguintes, quando agora já estão conscientes e querem ter filhos, talvez sejam estéreis, ou talvez não tenham oportunidade de ter filhos como gostariam de ter. E é assim que nós vamos aprendendo com as lições de Deus, que vão nos ensinando a perceber que tudo à nossa volta são bênçãos. Que até mesmo aquela pessoa mais simples, na periferia, onde que não tem uma casa avantajada, um carro em sua garagem, talvez só tenha uma bicicletinha velha para ir trabalhar, ali tem todas as ferramentas que ele precisa. O corpo físico, as oportunidades espirituais e materiais, o que ele já conseguiu materialmente falando. E assim, tantos de nós, lá atrás, que passamos por dificuldades, não digo assim muito a geração atual, mas a anterior, que passou muita dificuldade, que ia a pé para o trabalho ou de bicicleta, não tinha redes sociais, não tinha celulares, não tinha nem internet. Sofremos bastante nisso aí, mas nós aprendemos também muito com isso. Aprendemos a valorizar os pais, mesmo não nos dando tudo, mas eles nos ensinavam a sermos fortes, para que quando crescêssemos, dessemos conta da vida, dessemos conta de constituir família, coisa que muitos da geração atual não conseguem, porque os pais, ao invés de educar, bajulam, querem dar de tudo do bom e do melhor para os seus filhos, mas não os fazem fortes para o mundo. Então nós temos muito que aprender com tudo que passamos aqui nessa terra. E a partir do momento que nós valorizamos e abraçamos a causa do melhoramento progressivo da humanidade, as carências diminuem. Não mais carências afetivas, porque teremos filhos que valorizam seus pais. Teremos pais que valorizam seus filhos, mais amorosos, porque hoje em dia é raro um pai ou um filho se darem um abraço. Antigamente era coisa muito comum, um beijo no rosto, bença pai, bença mãe, vem aqui meu filho e dá um abraço. Hoje isso é tão raro. Hoje os filhos choram no quarto de carência afetiva. Tem de tudo do bom e do melhor. Tem muitos cartões, tem muitos presentes, tem casa, tem carro, a faculdade está paga, mas muitas vezes não tem um abraço de um pai ou de uma mãe. Porque ambos estão tão preocupados em dar o melhor para os seus filhos que trabalham noite e dia, ou ficam só preocupados com os negócios. Aí depois, vem a espiritualidade e pergunta, para quem que ajuntará? Para os filhos brigar? Para os irmãos? Como que vai ficar? Tal qual a gente não entende por que uma criança, que nem chegou aos 10 anos de idade ainda, chega assim para os pais e diz, quando é que meu pai vai falecer? Quando é que meu avô vai falecer para eu ficar com a fazenda dele? De onde que ele tirou isso? De onde que ele tirou essa ideia, esse exemplo? Provavelmente ouviu alguma coisa parecida dos pais. É o exemplo que nós estamos dando. Então não reclamemos se temos filhos egoístas, que não nos amam, que não nos valorizam pelo que nós somos. Porque nós nos ensinamos a ser egoístas, a serem materialistas, a só pensar em conquistas do mundo terreno, e não a pensar em conquistas do mundo espiritual, ou do coração, ou dos sentimentos. Então não vai acontecer. Vamos ser carentes o tempo inteiro. Carentes afetivos, amorosos, carentes profissionais, carentes materiais, carentes morais. Somos tudo isso. Mas tem uma coisa. O que nós deveríamos trabalhar para que não tivéssemos carência nenhuma, nós relegamos para depois, que são justamente as carências morais que nós temos. Nós perecemos em carências morais. Muitos de nós não utilizam da ética. Muitos de nós
não amamos de verdade aqueles que nos rodeiam. Muitos de nós achamos bonito trair, ser ingrato, levar vantagem, prejudicar alguém, maledicências. Nos preocupamos mais com a vida dos outros do que com as nossas. Não sabemos cuidar da nossa vida, mas sabemos de tudo da vida do outro. É tão bonito saber da vida do outro, né? Nós temos essa ideia em nossas mentes. Então, a carência moral precisa ser trabalhada. Nós precisamos investir nela, senão não tem evolução espiritual. E não tendo evolução espiritual, as carências aumentam. E aí nós perdemos a conexão com Deus. Então o que falta é isso: conexão com Deus. Buscar a divindade que existe em nós, que está latente em nós, está dormindo aqui, em nossos corações. Mas qual é o problema? Nós não trabalhamos os ensinamentos religiosos de Jesus, de Deus em nossos corações. Não tem afabilidade, não tem doçura, não tem passividade. Só tem o quê? Injúrias e violências no mundo. Reclamamos de tudo isso. Reclamamos da cultura do ódio que praticam nas redes sociais, que praticam nos bares, nas avenidas e até, nos centros residenciais. O tempo inteiro em nossas casas. Brigas por causa de política, por causa de times de futebol, por causa de diferenças raciais e outros. É brigas, não são diálogos. É brigas mesmo e ferrenhas. E muitos acabam perdendo a amizade, separando, terminando algum relacionamento, brigando e até mesmo tirando a vida um do outro por causa disso. Porque nós não sabemos respeitar a opinião alheia. Nós não sabemos. Nós somos tão orgulhosos e arrogantes que queremos ser os donos da verdade. Olha, aquele político lá é o certo. Vocês têm de votar nele. Se não votar, eu faço o escarcéu. E é o que nós estamos fazendo. Tenho de torcer para o meu time. E outras tantas coisas que a opinião que vale tem de ser minha. E não pode ser assim. O amor começa no respeito. Estamos buscando tantos direitos, queremos direitos disso, daquilo outro. Mas antes de buscar os nossos direitos, nós precisamos entender que nós temos deveres. Deveres de respeitar, de valorizar, de trabalhar, de sermos úteis, de buscar o dever a todo custo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer a Ele o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Vamos buscar ter propriedade, sim, vamos buscar ser bons profissionais, mas buscar fazer isso em família, porque quando nós fazemos isso em família, isso vai acontecendo de forma mais saudável, de forma mais responsável, porque a partir do momento que eu não busco família, a libertinagem impera na maior parte dos casos. E aí nós conhecemos pessoas que dizem assim: a partir do momento que eu constituí família, a minha vida mudou. Porque antes era só bebedeira, era só festas. Antes eu me drogava. E depois que eu constituí família, eu vejo que agora eu tenho responsabilidades. Parei com as bebedeiras, com as farras, não me drogo mais. Trabalho, busco educar bem os meus filhos, ser um bom exemplo. Olha só como que muda uma coisa, tá? E a partir disso nós vamos observando o que nós devemos trabalhar nessa terra, o sentido de uma família global. E depois nós vamos trabalhando as individualidades. É aquele sentido que eu disse de patriotismo. Tem um livro muito bom que todos conhecem, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali já chama a nossa atenção para isso. Pátria, a religiosidade. Patriotismo a Deus. Trabalhadores da última hora, consciência de que todos nós que estamos aqui na terra somos seus filhos, somos luz, mas a maior parte de nós, aquela luz apagada. Está na hora de nós começarmos a ter aquela luz que ilumina em todas as regiões, para todos os lados que nós formos, que realmente transforma, que realmente ilumina, que realmente educa, que realmente faz a diferença, que transforma, que cria pontes, que auxilia, que leva o auxílio que nós queremos para nós mesmos, para os outros.
É isso que faz a diferença. Eu ser aquele patriota do amor, da caridade, da justiça, da lealdade, da fraternidade. A partir do momento que eu abraço essa causa, que eu visto essa camisa, pode ter certeza de uma coisa: o céu estará me ajudando o tempo inteiro. E por que ele estará me ajudando? Porque eu estou trabalhando, porque eu estou saindo da saciedade, da ociosidade, eu estou buscando ser útil, eu estou aceitando espíritos que têm suas imperfeições reencarnar na minha família, eu estou buscando reeducá-los. Falo reeducá-los porque todos nós somos reeducadores uns dos outros, todos nós. Porque para que aconteça o melhoramento progressivo da humanidade, precisamos da reencarnação, precisamos de várias existências. E quem que são pais uns dos outros, senão nós mesmos? Nós mesmos que vamos nos abraçando, ora pais, ora filhos, né? Nós vamos nos abraçando e nos reeducando, ajudando uns aos outros. A maior bênção que nós temos, não é? Então eu agradeço demais a oportunidade que eu tive de estar aqui, me deixaram nascer. Eu agradeço demais, tá? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Porque nós somos da seguinte maneira: ou nós amamos ou nós adiamos, devido às nossas imperfeições. É verdade ou não é? Então é por isso que na maior parte das vezes, obsessões ferrenhas advêm de espíritos que foram abortados, que não tiveram a oportunidade de nascer. Então é por isso que nós devemos abraçar todas as nuances, estudar todas as nuances e entender por que passamos tanta dificuldade na Terra. Passamos tantas dificuldades na Terra porque, na maior parte das vezes, estamos promovendo dificuldade na vida dos outros. Por isso que nós sofremos tanto, por isso que somos tão carentes. Então está na hora, já que somos tão carentes, de saciar, né, essa carência, começando por saciar a carência daqueles que nos rodeiam, mas aquela carência necessária, e não aquela carência supérflua. A carência que nós observamos em todas as periferias dos filhos não consanguíneos, dos irmãos não consanguíneos que nós temos, a partir de rondas que podemos fazer, a partir de marmitas que podemos distribuir, a partir de evangelho que podemos levar e um violão para poder tocar. Podemos fazer essa diferença. Porque a partir do momento que nós entendemos o tanto que é importante ser voluntário na causa de Deus, aí então nós damos um salto no patamar divino. A espiritualidade já começa a nos olhar com outros olhos. A espiritualidade já começa a investir em nós. A espiritualidade já começa a trabalhar em nós. Já começa a perceber que nós estamos entendendo o recado, que nós queremos mudar, que nós queremos trabalhar, que nós queremos vencer as nossas imperfeições, alcançar a nossa transformação moral. E para alcançar essa transformação moral não é fácil. Vamos lá no Cristo, no qual Ele vem nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o que Ele vem nos dizer. E por que Ele disse isso, que eu venci o mundo? Porque Ele é filho, nós vamos entender, Ele é filho das experiências humanas, assim como nós estamos sendo também. Nós estamos passando pelas experiências humanas, pelas provações materiais. E todo filho de Deus tem de passar por ela. Jesus Cristo passou por ela, Chico Xavier passou e ainda passa. Apesar de ser um espírito bom, ele ainda passa por elas. Todos nós precisamos passar para alcançar a nossa angelitude. É ela que vai nos salvar. Essas provações materiais, experiências familiares, experiências profissionais, experiências religiosas, experiências na comunidade, no voluntarismo, são essas experiências que transformam o ser, que elevam o ser, que faz com que ele consiga ser mais humilde, mais pobre de espírito, aquela pobreza espiritual no sentido de humildade, de aceitação das leis de Deus, de se assemelhar àquela criança ávida por aprender,
E a partir de tudo isso, quando ele busca se conhecer, tudo tende a aflorar, tudo tende a acontecer na vida da pessoa. Vai passar por dificuldades ainda, carências ainda, o tempo inteiro. Chico Xavier mesmo dizia, quando Divaldo foi conversar com ele, Divaldo, mas eu tenho tantas carências. E aí, Chico não disse desse jeito não, mas é como se tivesse dito para ele assim, bem-vindo ao time. Né? Porque ele também tinha muitas carências, em todas as áreas da vida. Então é natural que tenhamos carências, mas é natural também que nós busquemos controlá-las. E a doutrina espírita traz ensinamentos magníficos que nos auxiliam nesse processo. Olha, vamos começar a posse do necessário, em todos os sentidos da vida. Posse do necessário. Vamos ter a lucidez necessária, a sensatez, a disciplina, a prudência, senso de justiça, a prudência material, a prudência também emocional, afetiva. Vamos trabalhar então a posse do necessário. A partir do momento que nós trabalhamos a posse do necessário, não mais 100 sapatos, mas talvez 2 ou 3, eu sei que é o suficiente, né? 2 ou 3 trocas de roupa, né? Não precisa de 10 carros na garagem, um só é o suficiente, não precisa ser o melhor, um mais simples faz a mesma coisa, uma casa mais simples também nos acolhe da mesma maneira, e trabalhar em prol de um mundo melhor para todos. Isso vai fazendo com que eu consiga não mais querer pisar em cima do outro, porque nós queremos pisar, levar vantagem, roubar, ser ingrato, trair, quando nós não entendemos o sentido, né, de buscar ter o necessário. Quando nós queremos ter tudo e todos, como muitos por aí dizem assim, eu quero conquistar o mundo, eu quero ganhar o mundo. Vamos deixar filho para depois, vamos deixar família para depois. Muitos dizem isso. E talvez não vão ter oportunidade de ter uma família depois, filhos depois. Olha só. Então nós devemos pensar que sucesso de verdade é aquele na qual eu conquisto as coisas do Espírito. É aquela na qual eu posso sair, eu posso desencarnar sem ter uma troca de roupa que seja, sem ter uma casa para morar, morada de favor, seja o que for. Mas o que importa é trabalhar as coisas do Espírito, tá? Mas mesmo assim, às vezes as pessoas podem dizer que eu estou querendo aqui pregar votos de pobreza. Não é isso. Eu já disse no início que nós podemos ter tudo, que nós podemos ter o sucesso material, desde que esse sucesso material esteja sendo trabalhado para o sucesso espiritual, que é a partir do momento que eu faço como muitos talvez não acreditem, né? Porque tem sempre tantas teorias conspiratórias, mas, por exemplo, um empresário como um Bill Gates da vida, quantas oportunidades de trabalho ele não dá? Milhares! E outra, o quanto que nós não evoluímos, né, tecnologicamente, graças à tecnologia que ele ajudou a criar. Muito. Então são pessoas assim que abraçam essa causa, a causa de melhorar a humanidade como um todo, mesmo que no momento seja só tecnológico, profissional, gerando trabalho, já está fazendo a parte dele. Olha só que interessante, a partir do momento que nós paramos com essa coisa de guardar só nos nossos celeiros, e a gente começa a compartilhar, que é o que Jesus tentou mostrar para aquele jovem rico. Porque aquele jovem rico tinha tanta coisa, era tão rico, mas queria só para si. E aí Jesus sabia que se dissesse para ele, compartilha, ele não ia entender. Então disse assim, né? Vende tudo ou dá tudo aos pobres e me segue. Olha só. E ele percebeu que tinha muitas coisas, não podia deixar tudo aquilo. Ele não quis deixar nada, nem doar, nem compartilhar. Ele queria estar naquele lugar. E é por isso que Jesus disse, é mais fácil que um camelo passar no buraco de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos entender o seguinte, ele não quis dizer no sentido de impossível, eternamente,
Mas enquanto nós formos egoístas e querer conquistar tudo e todos, vai ser impossível sim uma melhora espiritual. Vai ser impossível sim entrar no reino dos céus neste momento, enquanto estivermos com esses pensamentos. Mas a partir do momento que nós já começarmos uma mudança interna, começarmos a trabalhar isso e perceber que estamos errados, a coisa vai mudando de figura. E nós temos um exemplo bonito em Zaqueu, que antes cobrador de impostos, muito rico, também fazia suas falcatruas, mas chegou um momento que ele percebeu: eu tenho de mudar, não posso seguir assim. Eu preciso encontrar um caminho. E ele viu em Jesus esse caminho. E ele subiu aos sicômoros da vida. E ele buscou ali a todo custo um esforço para encontrar Jesus e seus ensinamentos. Ali naquele momento, uma simbologia que traz para nós que nós devemos buscar essa religiosidade, este caminho, essa verdade, essa vida para nós e praticá-la. Aí sim, nós vamos conseguir sair desse egoísmo, sair desse emaranhado de carências e dificuldades materiais que todos nós temos, misérias, decepções e tantas ingratidões, e nós vamos conseguir um caminho melhor para todos, um caminho mais amoroso para todos, a partir do momento que nós encontrarmos os sicômoros da vida a caminho de Jesus, de seus ensinamentos, de seus exemplos. Aí vai dar certo. E aí então Zaqueu diz assim: mestre, eu darei metade dos meus bens aos pobres, e se eu prejudicar alguém, pagarei quadruplicado. Mas antes Jesus havia dito que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Um rico egoísta, um rico que só pensa nele. E vamos levar essa riqueza não só para bens materiais, porque muitos de nós vamos dizer assim: eu não sou esse rico que está falando, mas está dizendo riqueza no sentido de que muitos de nós somos ricamente orgulhosos, ricamente egoístas, ricamente vaidosos e arrogantes. Ele está dizendo disso também. Mas aí Zaqueu então diz assim, eu até já disse, darei metade dos meus bens aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, pagarei quadruplicado. Há pouco Jesus havia dito que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Mas naquele momento, Jesus diz assim: a salvação chegou nessa casa. Olha só que interessante. Olha só que bonito. Por isso que esses ensinamentos, essas oportunidades que nós temos em casas como essa, é uma bênção. Porque é essa aqui que vai fazer com que nós aqui consigamos levar isso lá para fora e ir devagar transformando o meio no qual nós vivemos. Estamos começando aqui, o pouco que eu posso fazer, eu auxilio com as minhas explanações, muitos aqui auxiliam com voluntarismo, com rondas, indo nas periferias, com mensagens, com passes, com tratamento, com marmitas, e assim nós vamos conseguindo levar este amor para aqueles que estão à nossa volta. E se nós conseguirmos, apesar que na maior parte das vezes, talvez nós que fomos os contagiados, mas existem também tantos outros como nós em todo o mundo, já entendendo esse patriotismo que nós devemos ter, da fraternidade, abraçar essa causa e levar para todos que nós conseguirmos, de portas abertas, sem cobrar nada de ninguém, do nosso próprio esforço, do nosso próprio sacrifício, como Jesus Cristo fazia, sentado ali descansando. Então chega um centurião, e esse centurião pede ajuda para o seu servo. Jesus falou: não me leva até lá, que nós tenhamos esse exemplo em nossas vidas. Não, vamos lá, onde tiver de ir, vamos fazer a nossa parte, vamos auxiliar, vamos ajudar. Nós temos essa capacidade. Jesus Cristo veio nos dizer: sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta ter bom ânimo, coragem, deixar o medo de lado. O medo afugenta a coragem, faz com que nós fiquemos acovardados perante tantas oportunidades. Vamos tirar esse medo de nossas vidas. Vamos começar um trabalho no qual nós não vamos nos arrepender depois.
o trabalho de evangelização de nós mesmos. E para poder finalizar, do livro Palavras de Vida Eterna, belíssimo como todos os livros de Chico Xavier. E nós vamos lá no item Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração. Jesus. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança, vou estender, para a fé, para a esperança. No cenáculo, descerrando, afetuoso, o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem mesmo se atemorize. Pacifica o ânimo dos companheiros timoratos, entre quatro paredes, sabendo que, em derredor, se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era traído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas, que o deteriam no cárcere. E quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, preliberavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda, como quem se reconhece chamado à batalha pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Olha, é certo que nós não temos a força de Jesus, mas lembremos, Jesus já foi como nós, já passou pelas imperfeições que nós passamos, e por isso que Ele vem nos dizer: eu venci o mundo. E a cada um que aqui está e que está neste mundo maravilhoso, também tem essa condição, essa capacidade dentro de si. Mas é que muitos de nós não conseguimos entender a força que nós temos, mas Deus sabe. Então, coloquemos em nossas mentes, em nossos corações, por todas as dificuldades pelas quais nós passamos, e muitas vezes achamos que não vamos vencer. Deus sabe que vamos, porque Ele sabe do que somos capazes, melhor do que nós mesmos. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aqui o meu abraço a todos. Obrigada, Alexandre.